Vamos lá, meus irmãos. Boa noite, amados e queridos irmãos. Que a gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador, Redentor, Jesus Cristo, esteja em seu coração. Bom novamente rever os irmãos, depois de algum tempo ausente. O pastor está descascando, está renovando a sua pele, é um verdadeiro renovo, né? Está deixando a pele velha de 2024 e ganhando uma nova pele de 2025, amém, irmãos? Vivendo o renovo de Deus. Estamos aqui mais uma vez e foi bom ver os irmãos, rever os irmãos. Quero agradecer os irmãos que nos visitam ali na galeria, aqui embaixo, que você que esteja aqui pela primeira vez, que você se sinta acolhido, acolhida, e que a palavra de Deus fale profundamente ao seu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós hoje estaremos encerrando uma série de mensagens que nós começamos no Natal, em 3 capítulos. Passamos o mês de janeiro, início de janeiro, e hoje nós estamos encerrando Êxodo capítulo número 17 hoje. Êxodo 17. Estávamos com saudade dos irmãos, desse momento de koinonia, de comunhão. As férias não acabou ainda não, viu, Keila? Ainda vai semana que vem, tá bom? Tu ora pelo pastor, meu irmão, ore pelo seu pastor. Quanto mais trabalho, mais descanso, né, pastor Júlio? Eu posso aguentar o ano de 2025, porque eu tenho certeza que vai ser um ano bem trabalhoso. Mas vamos seguindo. Hoje nós vamos ler o capítulo 17 de Êxodo, só os 7 primeiros versículos. Então, versículo 1 ao versículo 7. Estou lendo na versão NVI. Amém, meus irmãos? Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Pedir ao nosso nobre irmão Jackson, se puder desligar aqui o ar-condicionado, meu querido. Vamos lá? Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Verso 2. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Verso 3. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Verso 4. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, do monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Verso 7. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Podeis se assentar em nome de Jesus. Meus amados, nós temos refletido à luz de Êxodo 15, 16 e 17, numa série de mensagens titulada como Atravessando Desertos, Surpreendidos pela Graça. E nós começamos essa série citando uma frase que eu penso que é válida para mim, é válida para você, é válida para cada um de nós. Muitas vezes, disse alguém, um período de deserto serve para nos mostrar que tudo o que precisamos é de Deus. E eu penso que esse é um dos objetivos com que Deus permitiu que o povo de Israel atravessasse 3 desertos diferentes em poucos dias. Não sei se você já parou para ler o livro de Êxodo. O livro de Êxodo tem 40 capítulos, e basicamente o livro de Êxodo se divide em 4 partes. A primeira parte, que vai até o capítulo 15, Deus está agindo por meio de um homem chamado Moisés, para libertar o seu povo da escravidão do Egito, e Deus faz coisas extraordinárias e maravilhosas. E no final do capítulo 35 ao 40, Deus agora decide se mostrar, se revelar e habitar no meio do seu povo. Mas entre
o início do livro, que é a libertação do povo de Israel, e a habitação de Deus, o estar presente no meio do seu povo, existe esse recheio aqui que nós temos meditado, que é o período que o povo passa no deserto. E se você parou para pensar comigo, cada período desse que Deus permitiu que o povo passasse no deserto, Deus estava ensinando o povo algo extraordinário. Nós aprendemos à luz de Êxodo 15, 22 a 27, que é aquele episódio em que Deus transforma as águas amargas de mar em águas doces. Nós aprendemos na primeira mensagem que ao atravessar desertos, nossas expectativas pessoais, elas são frustradas. Via de regra é isso que Deus permite. Quando Deus permite que a gente atravesse algum deserto existencial, uma das coisas que Deus quer nos ensinar é que o plano que Deus está preocupado em realizar nas nossas vidas não são os nossos planos, não são os nossos gostos, não são as nossas preferências, mas os planos de Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos, à luz ainda de Êxodo capítulo 15, verso 22 a 27, que nós precisamos, ao atravessar desertos, nós precisamos confiar no cuidado de Deus, no cuidado do Senhor, e que na cruz, Jesus Cristo, Ele é poderoso, Ele é suficiente para saciar toda a nossa sede por significado, por redenção e por salvação. Na mensagem seguinte, Êxodo capítulo 16, nós aprendemos que ao atravessar desertos, a disposição do nosso coração, como nós encaramos esse período de deserto, como nós enfrentamos períodos em que os nossos planos são frustrados, revela o nosso grau de maturidade. Nós vamos atravessá-los firmes e confiantes no Senhor, ou nós vamos ficar como crianças, dando calundus, murmurando, com mimimi. A disposição do nosso coração revela o nosso grau de maturidade. Em segundo lugar, naquela mensagem nós aprendemos que ao atravessar desertos, conhecer a Deus, conhecer o Deus da provisão, é muito mais importante do que receber a provisão de Deus. Quando Deus permite que coisas ruins aconteçam com a gente, quando Deus permite que a gente passe por momentos de deserto, Deus quer que a gente o conheça mais. E mais do que simplesmente receber as provisões e as bênçãos de Deus, Deus quer se revelar para você. Deus quer que você o conheça mais. Em momentos de deserto, veja se isso não é válido na sua vida. Momentos de deserto, via de regra, são os momentos em que nós mais buscamos a presença do Senhor. Quando tudo está bem na nossa vida, a gente ora pouco, ou quase nada. A gente nunca, ou quase pouco, vai na palavra de Deus. A gente vê momentos como esse, como momentos simplesmente ordinários, de louvor, de meditação na palavra. Mas quando Deus aperta o nosso cinto, quando Deus permite que a gente atravesse desertos, Deus nos faz colocar a nossa boca no pó, para mostrar que tudo o que nós precisamos é conhecê-lo e ser mais cheio do seu Espírito. E nós aprendemos por último também, que atravessar desertos, nós precisamos confiar diariamente no maná que cai todos os dias, que Deus está cuidando de nós todos os dias, e Deus quer que a gente confie nele. Hoje, à luz de Êxodo capítulo 17, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse ela bem abertinha, para a gente ir acompanhando aqui. Em resumo, nesta noite nós iremos aprender, à luz de Êxodo 17, verso 1 a 7, que nos desertos da vida, aprendemos que a nossa satisfação deve estar somente em Cristo, a verdadeira rocha. Amém? Nos desertos da vida aprendemos que nossa satisfação deve estar somente em Cristo, a nossa verdadeira rocha. O Moisés, o historiador sagrado, ele começa o texto que nós acabamos de ler, no versículo 1, dizendo o seguinte: toda a comunidade de Israel, verso 1 a parte A, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, o mesmo deserto do capítulo 16, partiu do deserto de Sim. Interessante que Sim foi justamente o deserto em que
Deus decidiu derramar o maná, e Deus decidiu sustentar o povo com codornizes. De tardinha chovia a carne dos céus, e de manhã chovia pão dos céus. Deus havia ensinado o seu povo, por graça e misericórdia, que toda a provisão que o povo precisava vinha do próprio Deus, de maneira graciosa, de maneira misericordiosa. Então sim, era um símbolo da provisão, do sustento, da graça de Deus. Assim como eu e você também temos os nossos lugares, as nossas circunstâncias, os nossos momentos em que nós recordamos, que nós passamos e lembramos: olha, nesse momento da minha vida, nesse momento da minha trajetória, da minha família, olha o que Deus fez por mim. Olha a graça de Deus, olha como Deus derramou a sua graça há 5, 10, 15 anos atrás. Quando eu e você atravessamos um momento difícil na vida, nós olhamos para trás e recordamos a provisão de Deus, o sustento de Deus. Então, mas eles estão saindo de si, eles estão saindo desse lugar que era marco, que era um ambiente onde a provisão e a graça de Deus havia sido manifestada. E segue comigo, porque o texto no versículo de 1, a parte B, diz que eles andando, partiram de si e andando de um lugar para o outro, conforme o que? O mandamento ou a ordem do Senhor, acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Você já parou para pensar o que esse texto está dizendo? Eu vou repetir bem devagarzinho, para isso entrar na sua mente e no seu coração. O texto está dizendo que eles saíram de si e andando de um lugar para o outro. Pense bem, o povo está andando no deserto, guiado pela nuvem, guiado pela coluna de fogo, e eles estão andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Quem está direcionando essa caravana não é Moisés, quem está direcionando é o próprio Senhor. Conforme a ordem do Senhor, eles estão caminhando de um lugar para o outro, e acamparam aonde? Saíram de Sim, e agora estão no deserto sináitico de Refidim, próximo a Sinai, próximo ao Monte Horebe. Mas lá, observe o detalhe, lá em Refidim, não havia água para o povo beber. Parece uma contradição ou não é? Talvez a pergunta que aquelas pessoas estavam fazendo é: como um Deus de amor, misericórdia e graça pode conduzir o seu povo amado a um lugar que não havia água? Como é que o Deus da provisão, que está sustentando essa caravana de milhões de pessoas, está conduzindo esse povo para um lugar e nesse lugar não há água? Talvez você já fez essa pergunta no seu coração. Talvez você já se perguntou mais ou menos assim: como um Deus de amor, misericórdia e graça, ao conduzir a nossa jornada, pode permitir que seus filhos sejam acometidos de câncer? Como é que Deus pode permitir que um discípulo de Cristo seja acometido de câncer e morra? Como um Deus de amor, misericórdia e graça permitem que seus filhos sejam demitidos e percam o emprego? Como um Deus de amor e graça permite que seus filhos sejam reprovados em concursos públicos ou vestibulares? Como um Deus de amor e graça permite que seus filhos experimentem o sabor amargo de um divórcio? Como um Deus de amor e graça pode permitir que seus filhos amados tenham outros filhos que nasçam com algum tipo de transtorno, algum tipo de deficiência, algum tipo de síndrome, ou má formação de algum órgão? Como um Deus de amor e graça, meus irmãos, pode permitir que os seus filhos passem pelo sabor amargo de um luto, de a morte de um ente querido? Essas perguntas brotam no nosso coração, e na nossa lógica humana, conseguimos entender facilmente como, por exemplo, Jonas, ele enfrenta aquela tempestade. A gente entende muito bem, Jonas está enfrentando uma tempestade, porque ele foi desobediente, ele está sendo disciplinado por Deus, o profeta Jonas. Mas como entender as tempestades que vêm sobre nós? Justamente por estarmos sendo guiados pelo Senhor.
Como enfrentar momentos desérticos onde não há água para os nossos filhos, para os nossos rebanhos? Quando nós estamos sendo direcionados pela mão onipotente de Deus. Pense comigo que o texto é claro, no verso 1, a parte B, onde diz: andando de um lugar para o outro, conforme o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor. Mas lá não há água para beber. E aí vem a nossa primeira lição no texto, meus amados. A primeira lição que eu aprendo aqui é que ao atravessar desertos existenciais, seja em quais áreas forem, aprendemos que ser guiado pelo Senhor, ser guiado pela mão de Deus, não significa uma jornada isenta de dissabores. O fato de você ser guiado por Deus não significa uma jornada fácil. O fato de eu e você estarmos no centro da vontade de Deus não significa que o caminho vai ser pavimentado por rosas, por pétalas de rosa. Não! Vamos encarar espinhos, vamos encarar desafios, vamos encarar dissabores, vamos encarar adversidades, circunstâncias adversas. E eu acredito, meus irmãos, que essa é uma das verdades preciosas que Moisés quer ensinar ao seu povo ao escrever o livro de Êxodo. Pense comigo que esse livro aqui que você tem na sua mão, este livro aqui, o livro de Êxodo, ele foi escrito 40 anos depois dessa história aqui que eu estou lendo com vocês. 40 anos se passou dessa história. Essas pessoas que estão aqui murmurando com Moisés, elas já estavam mortas quando Moisés escreve esse livro. E Moisés está escrevendo para uma segunda geração, filhos desse povo aqui. E Moisés está dizendo para esse povo que está prestes a entrar na terra prometida e vai enfrentar gigantes, e vai enfrentar inúmeros desafios. Moisés quer ensinar a esse povo que vai lutar para conquistar a terra prometida, que o fato de Deus estar guiando o seu povo, direcionando o seu povo, conduzindo o seu povo, não significa que nós não enfrentaremos lutas. Significa sim que nós temos a presença, o poder, a graça, o sustento e a provisão de Deus para enfrentar o que for. Não é uma caminhada imune. E eu penso que o apóstolo Paulo, talvez o apóstolo que mais sofreu em nome de Cristo. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver o que é sofrer. E Jesus, quando chamou Paulo, disse: esse cara vai aprender o que é sofrer em meu nome. Eu acredito que não teve outro apóstolo que sofreu mais do que o apóstolo Paulo. Se você ler 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver uma relação do sofrimento do apóstolo Paulo. E Paulo escrevendo, pense bem, na primeira viagem missionária de Paulo, quando ele faz a sua viagem missionária com Barnabé, no final da primeira viagem missionária, ele repassa nas igrejas que ele plantou com Barnabé, para fortalecer aqueles irmãos, novos convertidos. E olha só o que Paulo escreve, ou Lucas escreve, a pregação de Paulo, Lucas, Atos capítulo 14, verso 22. Diz que Paulo e Barnabé, Atos 14, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, olha só, a pregação de Paulo, é bem popular hoje, a pregação de Paulo, ele está fortalecendo e encorajando os discípulos novos na fé, noviços na fé. É necessário, não é opcional, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É o apóstolo que está dizendo isso. Talvez se fossem os pregadores de hoje, ou muitos cristãos tentando confortar e fortalecer os irmãos, diriam mais ou menos assim: olha, deixa eu te fortalecer e te encorajar, vai passar. Olha, é só uma fase, olha, você não vai mais sofrer não. Isso aí, olha, foi um golpe de azar na sua vida, mas a regra é uma vida fácil, é uma trajetória simples, sem complicações. Caminhar com Jesus é uma coisa fácil. Talvez muitos de nós
falaria isso para uma pessoa que está passando um problema, mas Paulo não esconde. Paulo diz, olha, fortalecendo e encorajando a permanecer na fé, diz, é necessário passarmos por muitas tribulações. O que Paulo está escrevendo para nós, meus irmãos, está ensinando para nós, é que entre a nossa libertação do Egito, da escravidão do pecado, da morte e do diabo, e o nosso ingresso na terra prometida, no reino de Deus, na redenção final, existe o deserto. Existe o deserto do Sinai para a gente atravessar, do Sinai. Existe o espaço da escassez, da dor, do luto, da perda, do sofrimento, das aflições, das lágrimas. Mas que esse processo faz parte do modo como Deus decidiu redimir o mundo. Porque o nosso Redentor não entrou na história montado num cavalo branco, com um exército de anjos atrás dele. O nosso Redentor nasceu e entrou na história deitado numa manjedoura. Ele entrou em Jerusalém montado no jumentinho. Ele sofreu, ele foi esmagado, ele passou por dores, ele passou por lutas, mas ele venceu na cruz. E ele está dizendo, aquele que quer me seguir, aquele que quer ser meu discípulo, deve passar pelo mesmo processo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e caminhe comigo. Esse é o caminho. Esse é o caminho da redenção. E Paulo entende isso, mas por quê? E aí vem uma pergunta para nossos corações: por que, meus irmãos, essa realidade é tão difícil da gente não entender? A gente entende. Talvez o que eu estou dizendo aqui não é novo para ninguém, mas por que é tão difícil no dia a dia a gente viver dessa forma? Com essa maturidade de entender que deserto faz parte da nossa trajetória. Por que é tão difícil, por exemplo, entrar no nosso coração, nós que exercemos o papel de liderança, nós entendemos que o exercício da liderança é um exercício de deserto. Você quer ser líder? Você tem que aprender a sofrer. Semana passada eu estava conversando com um dos líderes aqui da nossa cidade, de uma outra igreja, e eu disse para ele claramente, falei, sabe qual é o problema da liderança, de muitos pastores, líderes das nossas igrejas? Eles não sabem sofrer. E se tem uma coisa que Deus ensina um líder, porque a gente acha que, em primeiro lugar, quando Deus nos levanta como pastor ou como líder, a gente só tem para dar. Mas a maior obra que Deus está fazendo nas nossas vidas é em nós mesmos. A maior obra que Deus está fazendo não é a obra que Deus está fazendo através de mim, mas em mim. E uma das coisas que Deus está ensinando aos líderes, e a mim, e a cada um de nós, é sofrer. Nós precisamos sofrer, uma geração que saiba sofrer, permanecendo na fé. Por que isso é tão difícil para os nossos líderes entender dessa forma? Que nós vamos enfrentar situações difíceis, críticas, momentos de dissabores, momentos em que nós vamos estar sós, somente com Cristo, somente com o Senhor. Momento que a gente vai estar pensando em coisas grandes, mas os nossos liderados estão brigando por água, por pão. Se tem um dos líderes que aprendeu a sofrer, foi Moisés. E ele aprendeu a sofrer aos pés do Senhor, aos pés de Deus. Por que isso é tão difícil, por exemplo? Entrar na mente, no coração de pessoas que são chamadas para exercer algum tipo de ministério na igreja, mas diante do sofrimento, sabe o que é que elas fazem? Elas abortam. Eu não quero fazer parte disso. Eu prefiro ficar no banco, eu prefiro ficar no meu conforto, na minha zona de conforto. Por que isso é tão difícil entrar no coração de cônjuges, os quais não conseguem desenvolver resiliência e perseverança diante de uma crise no casamento? Por que o primeiro pensamento que vem na nossa mente quando a gente está enfrentando uma crise no casamento é o divórcio? Por que quando a gente está enfrentando a primeira crise no mercado de trabalho, lá no local de trabalho, um colega está pisando no nosso calo, o primeiro pensamento que vem na nossa mente é mudar de setor, ou mudar de emprego? Por que a gente não consegue compreender, principalmente jovens, não consegue compreender
que a trajetória de uma carreira acadêmica, ou de uma carreira profissional, é uma trajetória difícil. Por que muitos jovens não conseguem terminar a sua vida acadêmica, fica pulando de curso em curso, achando um curso mais fácil, mas não tem curso acadêmico simples. Se você quer um diploma nas mãos, você vai sofrer, você vai perder madrugada. Se você quer ser um bom profissional, você vai ter que ralar e ralar muito. Esse é o caminho do Evangelho, e Moisés está dizendo que se nós queremos passar pelos desertos com maturidade, nós precisamos aprender a sofrer. Por isso que Paulo, ele escrevendo lá em Atos, ou melhor, Lucas escrevendo em Atos, as palavras de Paulo, como é que a gente pode atravessar esses desertos? Paulo diz, fortalecendo, encorajando e permanecendo na fé. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, meus irmãos. Em momentos difíceis, nós precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor mais e mais. Nós precisamos confiar que o Senhor está conosco. Nós precisamos confiar que o Senhor está segurando o nosso casamento. Nós precisamos confiar que os nossos filhos, quem está sustentando é Deus, não somos nós. É Ele que está conduzindo nas mãos os nossos filhos. Nós precisamos entender que quem sustenta o nosso ministério e o nosso chamado é Deus, não é o homem, não é a convenção, não é a denominação, é o próprio Deus Todo-Poderoso. Se fortaleça, se encoraje no Senhor e permaneça na fé, porque é necessário passarmos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. A porta é estreita, mas a história segue. Perceba comigo que essa deveria ser a resposta do povo de Israel aqui. Não tem água? Não tem problema, nós confiamos no mesmo Deus que sustentou a gente em Mara, que sustentou a gente em Elim, vai sustentar a gente aqui também em Refidim. Essa foi a resposta deles? Não foi. Veja comigo o verso de número 2. Por essa razão o quê? Não tinha água. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram. Eu chamo a sua atenção para esses termos. Vou dar uma dica aqui. Quando você que gosta de ler a Bíblia, você está lendo uma história, foque nos verbos, porque os verbos indicam ação, e ação é aquilo que vem do nosso coração, aquilo que vem na nossa mente a gente faz. Olha só a ação deles. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram. Grave bem que eu vou explicar esses termos. Qual foi a exigência deles? Dê-nos água para beber. Tente situar aqui na história. Não é eles falando mansamente, dá-nos água para beber. Se o cara está exigindo, ele está gritando, ele está vociferando, dá-nos água para beber. Nós queremos água. E ele continua o texto. Ele respondeu, ele, Moisés, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Moisés, na tentativa de trazer o povo à consciência, à fé, olha, não faça dessa forma, não é assim que a gente enfrenta desertos, queixando, murmurando, colocando Deus à prova. Mas o povo estava sedento, e reclamou, terceiro verbo, a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Deixa eu explicar para vocês aqui esses três verbos, para você entender a gravidade, porque se você não entender isso aqui, você não vai compreender a profundidade da ignorância, da insensatez desse povo. O primeiro termo que eu chamo a sua atenção é o verbo queixar. E aqui é mais do que simplesmente uma queixa, um murmúrio. A palavra aqui dá a ideia de alguém que está colocando o outro no banco dos réus. Alguém que quer processar. O queixar aqui é abrir uma ação legal. Eu estou processando fulano. Em outras palavras, o povo aqui está se queixando. Talvez na sua versão tenha contender. Dá essa ideia. O povo contendia com Moisés. É a palavra de contenda, de briga jurídica. O povo está colocando Moisés e Deus no banco dos réus. Segundo verbo, o verbo exigir. O verbo exigir dá para a gente entender, é dar ordem.
exigir direitos. Agora pare comigo um segundo aqui e tente montar esse quadro. A imagem que Moisés está colocando aqui para nós é a imagem de um tribunal. O povo acha que os seus direitos foram lesados. Então eles colocam Moisés e Deus no banco dos réus e esperam que os seus direitos sejam satisfeitos. Vou dar 2 exemplos aqui. Imagine que uma mãe está se divorciando do seu marido. É um processo de divórcio junto com pedido de alimentos. A mãe quer se divorciar, mas quer alimentos para o filho. Então a mãe coloca o pai no banco dos réus e diz assim: eu exijo que você pague os alimentos dos seus filhos, é direito deles. Ou então imagine você ter um imóvel, e você locou esse imóvel para uma outra pessoa, e essa pessoa resolveu não pagar os aluguéis, e você coloca um processo contra o seu inquilino, coloca ele no banco dos réus e diz: eu exijo que você pague os meus aluguéis atrasados com juros e multa, ou se não, saia imediatamente do meu imóvel. Nesses 2 exemplos que eu citei, as pessoas estão certas ou erradas em entrar com o processo? Eles têm direito. A grande pergunta é: o povo de Israel tem direito de exigir de Deus água? Deus deve água para o povo de Israel? Fique com essa pergunta na sua mente. O terceiro verbo é o verbo reclamar. Eles se queixam, eles exigem um direito e eles reclamam. E eu já disse no sermão passado que esse verbo reclamar acontece 15 vezes em todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, 15 vezes. Mas só aqui no Êxodo, ele aparece 14. Moisés está dizendo que essa primeira geração aqui é um povo que se queixa, que exige e que reclama. Agora vem comigo, porque o texto diz assim no verso de número 7: porque se o estilo de vida deles é queixar, exigir e reclamar, essas três atitudes do povo de Israel é interpretada por Moisés como um grande ato de rebeldia e desobediência. O verso de número 2, melhor dizendo, a parte B primeiro, diz assim: por que coloca o Senhor à prova? Nas 2 primeiras histórias é Deus que está provando o povo, mas nessa terceira história é o povo que está provando Deus. Por que vocês provam o Senhor? Deus precisa mostrar mais alguma coisa para vocês? Ele não já mostrou que ama vocês? Vai para o verso 7 agora comigo. E chamou aquele lugar, Moisés chamou aquele lugar não tinha esse nome, Moisés deu um nome para aquele lugar, e chamou aquele lugar de Massá, que significa provação, e Meribá, que significa rebelião, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? O povo está colocando Deus no banco dos réus, meus irmãos, e a pergunta que o povo está fazendo para Moisés: Deus está conosco ou não? Se Deus está conosco, cadê a água? E se você analisar comigo, essa mesma história de Massá e Meribá, ela é usada em 2 outras passagens em todas as escrituras, em Salmo 95 e em Hebreus capítulo 3, os autores, anos depois, o salmista, cerca de 500 anos depois, e o autor de Hebreus, cerca de 1500 anos depois, revisitam essa história. E a interpretação que eles têm é que essa atitude do povo de se queixar, exigir e reclamar apontava para o endurecimento do coração do povo de Israel. Leia comigo, por exemplo, o Salmo 95, verso 7.
O texto diz assim: pois Ele é o nosso Senhor, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, diz o salmista, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. E ele traz um exemplo de um episódio em que o povo estava com o coração endurecido, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto tudo o que eu fiz. O autor de Hebreus, 1500 anos depois, volta para esse mesmo episódio, Hebreus capítulo 3, verso 7, e o autor de Hebreus, falando à comunidade cristã do primeiro século, ele diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, verso 8, não endureça o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos, aquela primeira geração por 40 anos terem visto o que eu fiz. Meus queridos, o que esses autores e Moisés no capítulo 17 quer nos ensinar, é que a jornada no deserto, Deus permitiu 3 desertos no coração, na vida do povo de Israel, para sensibilizar o coração endurecido do povo de Israel. Mas o episódio de Massá e Meribá revela que, apesar de Deus estar conduzindo o povo no deserto, apesar de Deus estar provendo, ensinando, exortando, admoestando, corrigindo, falando, alertando, o povo ainda estava com o coração endurecido, um coração teimoso. E aí vem a nossa segunda lição nessa noite. Ao atravessar desertos, nós aprendemos, com esse fato aqui, nós aprendemos que o maior projeto de Deus em nossas vidas é redimir nossos corações endurecidos. A maior obra que Deus está fazendo na sua vida, a maior obra que Deus está fazendo na minha vida, é sensibilizar o nosso coração. Porque o nosso coração é duro por natureza, meus irmãos. O nosso coração é teimoso por natureza. Pense comigo, meus queridos amados. Por que o Senhor decide, antes de se revelar no Sinai, antes de habitar no meio do povo, permitir que o povo passe em 3 desertos diferentes? Deus quer moldar esse povo. Deus quer ensinar esse povo. Deus quer quebrar as muletas desse povo. Deus quer quebrar o coração acimentado, o coração enrijecido, o coração cristalizado desse povo. Aquela primeira geração de israelitas foram acusados de terem um coração duro, um coração endurecido. Agora pense comigo, você sabe muito bem disso. Quem é no livro de Êxodo que é acusado de ter um coração duro? É Faraó. No livro do Êxodo, quem é acusado nos primeiros capítulos de ter o coração duro é Faraó. Deus faz grandes milagres, Deus faz grandes sinais, e o texto diz: Faraó endureceu o seu coração para não deixar o povo ir. Faraó endureceu o coração para não permitir que o povo saísse e adorasse ao Senhor. E Moisés está dizendo que o povo de Israel está reproduzindo a mesma disposição do coração de Faraó. Um coração em que a palavra de Deus não entra, um coração que a palavra de Deus não molda, um coração que a palavra de Deus não transforma, um coração que a palavra de Deus não gera fé e confiança, dependência no Deus Todo-Poderoso. Um coração que não se rende, um coração que não se arrepende, um coração que não volta atrás. Esse é o coração de Faraó, esse é o coração do povo de Israel. E Moisés está dizendo para a segunda geração de israelitas: não cometam o mesmo pecado de Faraó, não cometam o mesmo pecado dos pais de vocês. Vocês estão entrando numa terra boa, numa terra que emana leite e mel. Tenham um coração maleável, moldável e sensível à voz de Deus. Meus irmãos, o nosso coração, ele é endurecido e teimoso por natureza. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é egocentrado desde que nascemos.
Por isso nós precisamos de um Redentor. Por isso que nós precisamos arrepender. Por isso que nós precisamos, meus irmãos, chamar pecado de pecado. Nós precisamos confrontar a nós mesmos. Por isso que nós precisamos desconformarmos com a maneira como a gente pensa, com a maneira como a gente age. A gente precisa realinhar a nossa vida à luz da palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus quebre os nossos ídolos, deixar que a palavra de Deus molde e confronte os nossos pecados, deixar que a palavra de Deus molde a nossa personalidade, deixar que a palavra de Deus molde as nossas prioridades, a fim de que sejamos mais parecidos com Cristo. E os desertos da vida que a gente passa, é um momento que Deus nos humilha. Eu vou permitir um deserto na vida de Daniel, eu vou permitir um deserto na vida de algum irmão aqui da Igreja Batista da Graça, para que ele se abra. O problema é que o deserto por si só não transforma ninguém. Talvez você conheça alguém que já apanhou na vida, e continua a mesma coisa. Talvez você conheça um marido, que você já falou, já mostrou, já ensinou, já abriu a palavra, já orou, já confrontou, e ele muda 2, 3, 4 dias, depois volta tudo de novo. Talvez isso aconteceu com o seu filho. Você falou, você reclamou, você disciplinou, você bateu, e muda 3, 4 dias, depois volta tudo de novo. O que está faltando? Está faltando um coração maleável, um coração que se deixa transformar. A grande pergunta, meus irmãos, que nós podemos fazer nessa noite aos nossos corações: qual tem sido a nossa disposição de coração nos momentos em que nós nos deparamos com a explicação ou com a exposição da palavra de Deus? Via de regra, sabe qual é a nossa disposição? Como fulano precisava estar aqui para ouvir o que o pastor está dizendo. Se fulano estivesse aqui. Ixi, essa palavra é para fulano está precisando disso aí, Ou a gente se concentra em outras coisas. A gente não tem mais paciência para ouvir a palavra de Deus. A gente não consegue mais aplicar a palavra de Deus aos nossos corações. Será que nós acreditamos que momentos como esses são momentos extraordinários? Antes de você vir à igreja, antes de você estar nesse momento como você está aqui, você se prepara para ouvir a palavra de Deus? Ouvir a palavra de Deus é uma prioridade para a sua caminhada? Participar de momentos em que a palavra de Deus é explicada, é esmiuçada, é aplicada, por exemplo, numa escola bíblica ou num pequeno grupo multiplicador, é uma prioridade para você? Construir momentos na sua casa, com o seu cônjuge, onde a palavra de Deus é exposta, é aberta para você, junto com o seu cônjuge, em oração, é uma realidade na sua caminhada? Você costuma ler a Bíblia junto com o seu cônjuge? Você costuma ler a Bíblia com seus filhos? Como é que a palavra de Deus vai entrar e penetrar se a gente foge dela? Como é que as nossas vidas vão ser transformadas simplesmente por passarmos por problemas? Os problemas por si só não mudam ninguém. Olha os irmãos aqui, os israelitas, estão passando no 3º deserto, e eles não aprenderam a lição ainda. Porque o que molda as nossas vidas, o que transforma as nossas vidas, meus irmãos, não são as circunstâncias adversas por si mesmos. Não é simplesmente a gente entender, a gente ouvir, é a gente colocar a palavra de Deus aqui, e deixar com que ela se esmiúce, a palavra de Deus transforme, a palavra de Deus machuque,
A palavra de Deus também conforta e consola. Deus nos dá a promessa de que se nós ouvirmos e nos rendermos à sua palavra, a palavra do Senhor, Deus vai nos fortalecer, vai nos dar vigor, vai nos dar sabedoria, vai nos dar maturidade, para que a gente viva a vida para a glória de Deus. E o veredito no capítulo, tanto no capítulo 95 de Salmo, verso 10 e 11, e Hebreus 10 e 11 também, capítulo 3, 10 e 11, o veredito é que, por isso jurei na minha ira, diante desse episódio aqui, de Massá e Meribá, sabe qual foi o julgamento de Deus? Por isso jurei na minha ira, Salmo 95, verso 10 e 11, Hebreus 3, 10 e 11, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Sabe por quê? Porque um coração endurecido nos rouba do descanso de Deus, assim como fez com Faraó, e assim como fez com essa geração que está aqui, Nenhum deles, exceto Josué e Calebe, nenhum deles entraram na terra prometida. Todos se prostraram no deserto. E Moisés está escrevendo para a segunda geração, dizendo: não cometam o mesmo erro. Mas segue comigo, porque a história segue para um desfecho final. E diante de tudo isso, da resposta do povo, do endurecimento do povo, mesmo assim Deus decide agir com graça e misericórdia. Versículos 5 e 6, o texto sagrado diz: então Moisés clamou ao Senhor. E Deus é misericordioso, irmãos. Assim como foi com o povo de Israel, é conosco também. Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Tente construir comigo essa imagem. Passe à frente do povo. Leve com vocês algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no Monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Se lembre que eu disse que a ideia aqui é de o povo construir um tribunal e colocar Deus no banco dos réus? Mas justamente essa imagem que Moisés está construindo aqui. Agora pense comigo, Moisés é ordenado a chamar algumas autoridades de Israel. Então, de um lado, como se fosse num grande tribunal, está as autoridades de Israel. Do outro lado, no lado oposto, no banco dos réus, está Deus em cima de uma rocha. Deus está no outro lado, do outro lado das autoridades. No meio, entre as autoridades de Israel e entre o próprio Deus, a rocha, está Moisés. Segurando o quê? Segurando a vara. E o texto sagrado nos lembra que essa vara é a mesma vara que Moisés julgou o Egito, feriu o Nilo. Então Moisés é uma espécie de juiz. Moisés está entre as autoridades de Israel e está entre o próprio Deus. Se nós fôssemos sensatos aqui no texto, sabemos que Israel é culpado. É culpado de ingratidão. É culpado de incredulidade, é culpado de endurecimento, de murmuração. Quem merece receber a vara de Moisés é o povo de Israel, Deus não. Deus é inocente, a todo momento Deus está cuidando, Deus está amando, Deus está provendo, Deus está libertando. Quem merece ser punido aqui é o povo de Israel, quem é culpado é o povo de Israel. No entanto, a história sagrada diz para mim e para você, que a ordem que Deus dá é: bata na rocha. Quem é que está em cima da rocha? É Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte: olha, o povo é culpado, mas eu recebo o julgamento no lugar deles. Pode bater em mim. E quando Moisés bate na rocha, o que sai da rocha? Água. Sai a bênção de Deus. Água que flui, jorrando, alimentar milhões de pessoas, saciar a sede de milhões de pessoas dos seus rebanhos. Quando Deus sofre
a batida da vara, o julgamento, a bênção do Senhor flui para abençoar o povo. E aí vem a nossa última lição nessa noite. Ao atravessar desertos, nós aprendemos que cada passo da nossa jornada é sustentado pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Meus irmãos, a mensagem que Moisés e Deus desejam transmitir àquela geração, e nós hoje, é que não existe essa história, comece pela graça e termine pelas obras, mas do que do início ao fim da nossa jornada com Deus, é a sua graça maravilhosa e escandalosa que nos sustenta, que nos provê, que alimenta, que guia, que guarda, que protege. Não tem a ver com as nossas forças, não tem a ver com as nossas habilidades, não tem a ver com as nossas capacidades. A rocha que sai água e que nos sacia a nossa sede e revigora as nossas forças para que a gente continue a nossa jornada, não vem de nós mesmos, vem do próprio Deus. Ele é a única rocha que é suficiente para saciar a nossa sede existencial. É por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, e eu acho bonito o que Paulo faz. Paulo olha para essa história. Paulo olha para essa história de Êxodo 17 e diz: essa rocha é Jesus. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, que Paulo diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Essa rocha era Cristo. Meus irmãos, na cruz existe também um processo judicial. Nós estamos aprendendo isso aqui na EBD. De um lado está a humanidade, do lado está eu, está você, que merecemos a punição, sermos julgados pelos nossos pecados, porque fomos nós que ofendemos a Deus. Nós que nos rebelamos, nós é que temos o coração endurecido, nós é que merecemos o sofrimento e a morte de cruz. A vara do julgamento de Deus deveria ser recaída sobre as nossas cabeças. Do outro lado está Cristo, o Filho de Deus encarnado, santo, sem pecado, imaculado, perfeito, justo e verdadeiro. O único que merece a vida, o único que pisou nesse chão batido que nós andamos, que merece a vida, que amou a Deus sobre todas as coisas, que cumpriu cada detalhe dos mandamentos do Senhor, sem desobediência, nenhuma falha, nenhum dolo, nenhum pecado nos seus lábios. Cristo é perfeito. Mas Jesus naquela cruz, Ele assume o nosso lugar, e o Pai, Ele dá a ordem: bata na rocha. Não bata em Daniel, não. Não bata em Alain. Não bata em Isaú. Não bata em Joilton. Não bata em Gil. Não bata em Juvenil. Bate na rocha. Pode bater em mim, meu Pai. Eu estou assumindo o lugar deles. Os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que têm um passado, meus irmãos, como o meu passado, um passado cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de burrices, que só de lembrar a gente tem nojo, a gente tem vergonha. Mas naquela cruz, Jesus falou: bate na rocha, pode bater em mim, que eu assumo todos os prejuízos, eu assumo todos os pecados, todos os erros, todas as culpas. Bate na rocha, Pai, pode bater em mim. E quando o Pai permitiu que a rocha fosse batida, a vida fluiu daquela cruz, meus irmãos. E por isso que nós podemos cantar nessa noite: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. É alegria, meus irmãos.
é motivo de adoração, de exaltação, de glorificação ao nosso Deus. Porque hoje nós temos vida em abundância, porque a água saiu daquela cruz, a bênção fluiu daquela cruz, e hoje nós podemos cantar que o nosso lugar está garantido ao lado direito de Deus, que nós recebemos vida em Cristo Jesus, e ressuscitamos com Cristo, e estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque um dia, a verdadeira rocha assumiu o nosso lugar de julgamento. E eu quero finalizar com a citação de um pastor do século XVIII, um pastor escocês, que disse o seguinte: quando a rocha foi ferida, a água não fluiu em medida escassa, não foi pouca água não, meus irmãos, mas em grande abundância. A torrente miraculosa não se esgotou, embora as muitas centenas de milhares de pessoas com seus rebanhos tenham bebido dela. Nem tão poucos lugares secos daquele deserto arenoso puderam absorver a umidade copiosa daquelas águas. Igualmente inesgotável é a plenitude de Jesus Cristo, da qual gente de toda espécie, negro, branco, pobre, rico, grande, pequeno, doutor, analfabeto, homem e mulher, gente de toda a espécie, pode receber bênçãos de toda espécie. Vocês não estão limitados nele, ó filho dos homens. Esse rio de Deus, repleto de água, jamais poderá secar ou se esgotar, por mais abundantemente que bebamos de suas torrentes refrescantes. A rocha está aqui nessa noite, meus irmãos. E a vontade de Deus é que nós bebamos dessa rocha. A vontade de Deus é que nós nos inundemos nessa rocha. Os nossos medos, os nossos pecados, as nossas ansiedades, os nossos temores, as nossas culpas. Somente as águas da rocha podem reconstruir as nossas vidas. E essa rocha é Jesus. Nessa noite eu queria fazer uma pergunta: se tem alguém aqui nessa noite que quer beber dessa rocha. Essa rocha que é Jesus. Não é religião. Essa rocha é Jesus Cristo. Essa rocha é Jesus que quer nos saciar. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. E talvez você que já seja discípulo de Cristo, você esteja andando com Jesus, e você se sente sedento. Os problemas, os desertos, sugaram tuas águas, te desidrataram. E muitas das vezes eu e você buscamos saciar essa sede com entretenimentos, com conquistas pessoais, com realizações, com compras, com aumento. Mas nada disso pode saciar a nossa sede. Talvez seja um momento em que você permita que essas águas quebrem o teu coração. Talvez você precise de áreas que precisam ser mudadas. Você tem lutado por anos, mas você tem lutado com suas forças. Você acha que consegue se transformar sozinho. Você pisa na bola e diz: eu não vou fazer mais isso, vai ser a última vez, não cometo mais esse erro. Quando de repente você se vê cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, o que nós precisamos é beber água da rocha. Peça isso ao Senhor. Senhor Jesus Cristo,
Nessa noite nós queremos nos render a Ti. Nós queremos nos render, Senhor. Numa geração, numa cultura em que as pessoas são cada vez mais autocentradas, independentes, donas de si mesmas, são convencidas que têm o poder e a capacidade para resolver os seus próprios problemas, são ensinadas que possuem um mapa para sair desse deserto. Nessa noite nós queremos reconhecer a nossa falência, e nós queremos nos render aos pés da rocha de Cristo. Nos ajude a depender dessa rocha, porque a única rocha, o único lugar em que nós podemos encontrar água viva, é Cristo Jesus. E essa rocha foi julgada, foi batida, foi machucada, foi ferida, para que a bênção de Deus recaísse sobre nós. Que as águas dessa rocha nos transformem, que as águas dessa rocha nos amoleça, que as águas dessa rocha nos revigore, nos renove, nos recobre, que as águas dessa rocha nos dê alento, nos dê ânimo, Senhor, para continuar a nossa jornada até a terra prometida, não confiando em nós mesmos, mas bebendo dessa rocha espiritual que é Cristo Jesus. Ajude o teu povo, não permita, Senhor, que o tempo, não permita que esse deserto endureça o nosso coração, azede a nossa alma, meu Deus. Não permita, meu Deus, que os desertos dessa vida, o corre-corre, o dia a dia, roube de nós o brilho da Tua presença, de estar na Tua presença, de se deleitar na Tua palavra, de expressar, meu Deus, a nossa adoração ao Senhor, de nos lançar na Tua presença e ser tomados pelo Espírito Santo e bebermos, inundarmos, tomarmos banho nas águas caudalosas da rocha que é Cristo. Não permita que a religiosidade nos engesse. Deus, não permita que a gente se acostume com os nossos pecados de antigamente, de sempre, que vem se arrastando ao longo dos anos, mas que as Tuas águas nos transformem, que as Tuas águas nos cure, que as Tuas águas, meu Deus, mude a nossa vida, produza santidade, arrependimento, contrição, quebrantamento. Que as águas de Cristo Jesus nos mude, como mudou Moisés, como mudou Josué, Caleb, como mudou Paulo, antes perseguidor da igreja, agora um apóstolo. Nos transforma também, Pai, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, meus irmãos, em nome de Jesus, amém.